Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Eric Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui nesse momento para trazer um vídeo sobre o segundo episódio da segunda temporada da série Loki, que realmente foi de uma grande complexidade. Não no sentido de conseguir entender, mas de complexidade emocional, porque, cara, foi realmente um pouco pesado aquele final. Então, vamos que vamos. O episódio se inicia com um resumo do primeiro episódio, focando principalmente na parte em que a General Dox dá uma ordem para o agente X5 que eles precisavam descobrir onde a Sylvie estava para entender o que aconteceu no fim do tempo. O Loki e o Mobius acabam rastreando o temp page do X5, levando eles até Londres de 1977. E quando eles chegam lá, eles descobriram que o X5, o seu nome real é Brad, e lá ele é um grande ator e muito famoso. O Brad viu quem ele deveria ser na linha do tempo, já que ele é uma variante, e decidiu viver aquela vida. Então ele decidiu ficar lá e não voltar à AVT. E quando o X5, ou o Brad, vem o Loki e o Mobius, ele tenta fugir. E acontece uma perseguição muito maneira, principalmente porque o Loki começou a demonstrar um pouco mais dos seus poderes, cara, usando as sombras da parede para conseguir prender o Brad. Cara, aquilo foi muito surreal, sério. Eles o capturam, levam o X5 ou o Brad para AVT e começam a fazer alguns tipos de interrogatório. E lá eles tentam de tudo fazer com que o Brad contasse para eles onde está a Sylvie e ele não conta de jeito nenhum. Ao invés disso, ele fica provocando tanto o Loki quanto o Mobius. O Loki ainda consegue se controlar, só que o Mobius larga um supra-tapa na cara do Brad. Cara, foi engraçado ver o Mobius sair do controle. E aí o Loki tenta acalmar ele falando que isso é absolutamente normal, que isso acontece, porque quando ele tentou tomar terra no Vingadores 1, quando ele tentou usar a joia da mente para poder controlar o Tony Stark, não funcionou, ele pegou o Tony Stark e jogou o Tony Stark do prédio. Ou seja, fazendo alusão aos Vingadores do primeiro filme. O Mobius e o Loki percebem que o temp page do X5, o Brad, está alterado. O temp page serve como uma forma de você viajar no tempo e também trazer a Senhorita Minutos, que aparece na primeira temporada. O Brad disse que o motivo para o temp page dele estar alterado era para deixar de enviar sinais à AVT para que eles não descobrissem onde ele estava. Só que o Casey, que estudou sobre o manual criado pelo Ouroboros, disse que não era por causa disso. Enquanto eles tentam descobrir tudo o que está acontecendo e o que o Brad descobriu, o Ouroboros está tentando criar uma máquina para tentar, digamos, um plano de contingência para impedir que as outras linhas do tempo sejam podadas. Então ele está criando uma máquina para ver se ele consegue estabilizar o tear temporal para que aquelas novas ramificações não precisem ser podadas e milhões, e bilhões e trilhões de pessoas não sejam mortas. Até que o Loki tem a brilhante ideia de usar uma espécie de tortura. Então ele volta até o Brad e coloca o Brad dentro de uma espécie de cubo e começa a apertar o cubo, e se o Brad não contar, ele vai ser esmagado. O Brad treme na base e acaba contando onde a Sylvie estava. Isso aqui foi um ponto que não me incomodou o Loki ter feito aquilo, mas me incomodou ele não estar com um ar tão vilanesco quanto ele estava nos outros filmes. Então, cara, eu queria muito que ele voltasse aquele ar vilanesco, porque, cara, ele tá mais parecendo um anti-herói do que um vilão. E, cara, o Loki é vilão. O Brad os leva até a Sylvie e ele tá com medo de bater de frente com a Sylvie porque ela matou inúmeros caçadores da AVT, porque tentaram matar ela. E então ela e o Loki começam a conversar. O Loki diz pra ela que foi deslizado para o futuro, que viu ela, que iria acontecer alguma coisa com ela e tal, e ela não quer acreditar. Então o Mobius percebe que tem alguma coisa errada, porque o Brad, agente X5, tá muito preocupado por eles estarem naquele lugar. Então ele leva o X5 até o Loki e a Sylvie. E lá o X5 começa a surtar, falar que se eles continuarem lá, vai todo mundo morrer, aquela mulher vai morrer e nós vamos morrer. E aí ele acaba explicando qual é o plano da General Dox: podar todas as ramificações de uma vez. E como a Sylvie pegou aquele lugar, ela não quer que aquele lugar seja destruído. Então ela entra na mente do agente X5 para poder descobrir onde é o local onde a General Dox está fazendo aquilo. Então vai o Mobius, vai o Loki e vai a Sylvie até aquele lugar para impedir os planos da General Dox. E quando eles chegam àquele local, eles conseguem encontrar uma máquina que aparentemente estava conectada aos temp pages modificados, como o temp page do X5, do Brad. E através disso eles estavam conseguindo conectar todas as bombas em todas aquelas ramificações e explodir todas. E eles conseguiram explodir a maioria, se não todas. Foram bilhões e trilhões de pessoas. O Loki e o Mobius da Sylvie conseguiram impedir de explodir algumas, talvez 20% das ramificações, talvez 10%, mas ainda assim são trilhões de pessoas que foram assassinadas pela General Dox e os agentes caçadores que a seguiam. Eles conseguem impedir e voltam para VT para saber como é que tá. E quando eles olham lá na timeline, eles veem inúmeras linhas do tempo podadas. E cara,
a Sylvie fica muito puta, porque ela disse, isso é AVT, o problema é a AVT tá quebrada, ela não serve para o que ela foi criada. Isso me gerou um ar de que no futuro, talvez, a Sylvie até possa assumir a AVT para tentar modificar essas regras. Foi o ar que eu senti, então é uma teoria que eu estou criando agora. É possível que no futuro a Sylvie talvez assuma a AVT para que ela seja de uma outra forma, como a Sylvie acha que ela deve ser. E no final do episódio, o Tempest da Renslayer, que é da Terra 6311, justamente da mesma terra que o Kang nasceu, volta a dar sinal, o que provavelmente ela vai aparecer no terceiro episódio dessa segunda temporada. E mais pro final, a Sylvie consegue proteger o seu local, lá no McDonald's onde ela trabalha, e ela tá lá muito feliz, em cima do carro dela, no capô do carro, olhando pro céu. E aí o episódio acaba. Mas eu acredito sim que a Sylvie, ao ver aquilo tudo, vai sentir compaixão das próximas pessoas que podem morrer na mão da AVT e vai querer voltar à AVT para trabalhar com o Mobius e com o Loki. Então provavelmente nós veremos isso no terceiro episódio. Então isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal e por favor comenta o que você acha, quais são as suas teorias, o que você acha que vai acontecer no terceiro episódio. Valeu? Então isso, rapaziada, esse é o canal NK Black, tamo junto!